A história de hoje fala sobre o encontro de Elias com a viúva de Sarepta em tempos de seca. Um dos episódios mais singulares da caminhada do profeta, 1 Reis 17. Diferente do encontro inicial do profeta, que já tratamos em outros momentos. Era um tempo de escassez e medo. As nuvens haviam desaparecido do céu há longos meses. O chão rachava e o vento levava o pó das terras improdutivas por toda a região. Israel se curvava sob o peso da seca que o próprio Deus permitira. E Elias, após ser sustentado junto ao ribeiro de Querite, ouvira uma nova ordem: levantar-se e ir até uma cidade gentia, Sarepta, onde uma viúva o alimentaria. Elias caminhou por dias entre colinas desertas, com os lábios rachados e os passos lentos de quem já não tinha o que beber. Chegou ao portão da cidade quando o sol ainda queimava forte sobre as pedras. Ali, encurvada ao recolher galhos finos, estava uma mulher com um rosto cansado e as mãos repletas de poeira. Elias a observou por um instante e então disse com voz enfraquecida: "Peço-te, traz-me um pouco de água num jarro para eu beber." Ela olhou com surpresa, hesitou e caminhou na direção da casa escura, onde guardava o pouco que tinha. Antes que desaparecesse, ele acrescentou: "E por favor, um pedaço de pão também." A mulher voltou-se com um olhar entristecido, como quem guarda no coração uma sentença já conhecida. "Tão certo como vive o Senhor, teu Deus," respondeu ela, "nada tenho de pão senão um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Eu apanho 2 gravetos e volto para preparar algo para mim e para meu filho. Comeremos e depois morreremos." Elias se aproximou lentamente, compadecido com aquelas palavras que misturavam fé e desespero. O vento agitava os cabelos dela, e o profeta sentia ali um chamado de confiança mútua. "Não temas," disse ele com suavidade e autoridade. "Faz primeiro para mim um pequeno bolo e traze-mo. Depois farás para ti e teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra." O olhar da viúva buscava o chão, preso entre a dúvida e a esperança. Era um chamado à fé em meio à fome. Sem discutir, recolheu seus galhos e entrou em casa. O quarto era simples, e o pequeno menino, de olhos fundos e voz débil, observava a mãe misturar as últimas 2 colheres de farinha com o último fio de azeite. Lá fora, Elias se pôs a orar baixinho. O sol descia, tingindo as colinas de dourado. Ele repetia dentro de si: "Senhor, que o teu nome seja exaltado nesta casa e que a vida prevaleça sobre o medo." Cada palavra era uma ponte entre a promessa e o que ainda não se via. O barulho da lenha crepitando quebrou o silêncio. Quando o aroma simples do pão começou a se espalhar, a mulher se surpreendeu ao perceber que, ao inclinar a panela para raspar o fundo, ainda havia farinha. E ao erguer a pequena botija de barro, de novo correu um fio dourado de azeite. Chocada, olhou para o filho, que sorria pela primeira vez em dias. "Vai e entrega isso ao homem de Deus," sussurrou o menino. A mulher saiu apressada e levou nas mãos o pão quente. Elias o recebeu como uma oferenda viva da confiança dela. Comeram juntos e o profeta louvou o Senhor. A partir daquele dia, cada manhã a panela tinha o que bastava e a botija vertia o mesmo fio generoso. Não era fartura extravagante, mas suficiência diária, o milagre contado dia após dia na fidelidade silenciosa da mulher e na intercessão do profeta. Passaram-se semanas de paz frágil. O menino brincava à porta, colhia pedrinhas e ria de novo. Mas como muitas histórias humanas, a alegria foi sucedida por outra prova. O filho da viúva adoeceu e em pouco tempo não respirava mais. O corpo pequeno e inerte jazia em seus braços. Ela correu até Elias, lágrimas cortando o rosto. "Homem de Deus, vieste a mim para trazeres à memória o meu pecado e matares meu filho", bradou entre soluços. Elias sentiu a dor atravessar-lhe o peito. Tomou a criança dos braços dela e subiu ao quarto onde dormia, colocando-a sobre o leito. Ali o profeta se lançou sobre o menino e clamou: "Senhor meu Deus, restaurará a tua vida deste filho." 3 vezes estendeu-se sobre ele, aquecendo aquele corpo imóvel com o próprio calor e principalmente com a esperança. O quarto estava mergulhado em silêncio, apenas interrompido pela respiração ansiosa do profeta. Então algo mudou. O peito do menino se ergueu e o ar voltou a encher-lhe os pulmões. Elias o tomou nos braços e desceu as escadas.
machucadas. Vê, teu filho vive, disse a mulher. Ela caiu de joelhos, sem conseguir conter o choro, murmurando: agora sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor em tua boca é verdade. A cidade inteira soube daquele milagre que passou a ser repetido no mercado, nas fontes e nos telhados. Mas a mulher guardava dentro de si não apenas o prodígio, e sim o caminho que a conduzira até ali, a entrega silenciosa, quando tudo dizia para desistir. Sua fé não nascera da abundância, e sim do vazio. Elias permaneceu por um tempo ainda em Sarepta, ensinando cada dia que confiar em Deus é viver com as mãos abertas, mesmo quando só se tem um punhado de farinha. Anos depois, quando a chuva caiu novamente sobre Israel, o solo bebeu a água como quem desperta de um sono profundo. A história daquela viúva se espalhou entre os pobres e desamparados, como farol em tempos de escassez. O milagre de Sarepta não foi apenas o pão que não acabou ou o azeite que não faltou. Foi a convicção de que a generosidade e a fé abrem espaço para a intervenção divina. Era Deus dizendo, por meio de uma mulher estrangeira, que sua graça não conhece fronteiras. Hoje, muitos de nós ainda caminhamos como Elias no deserto ou como a viúva diante do pote vazio. Há dias em que tudo o que temos parecem restos de esperança, um pequeno recurso, uma última tentativa, um fio de oração. É nesses dias que o Eterno se revela. Ele ainda enche de sentido as mãos vazias e visita lares, que o acolhem com sinceridade. Assim como em Sarepta, ele continua multiplicando aquilo que a fé lhe entrega. Se você gostou desta história e deseja inspirar esperança em outros corações, curta e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas recordem que Deus nunca falta a quem confia.